No episódio anterior, eu errei ao comentar que essa palavra rogou, ela só é usada no Egito e na Babilônia. E eu confundi. Não é essa. É a dos gravadores, que ela é muito usada apenas no Egito e na Babilônia, com aquela profissão dos que fazem as escritas. Essa palavra rogou. Depois quando eu passei por aqui novamente, eu coloquei na inteligência artificial para me ajudar a refletir com símbolos e com a coisa toda. E o significado dessa, o mais próximo é interceder, que também é um conceito mais de outras vertentes que seguem, que usam a Bíblia como alguma referência. E essa palavra interceder, ela é usada muito pouco, e ela não faz sinônimo com oração. Então, qual que é a relação? Interceder também é usado em Isaac, quando ele intercede ao Salvador por conta da infertilidade da mulher dele, a, a Rebeca, né, que é a enlaçadora, traduzindo. E o Isaac é Eli. Então, aqui é interceder. E o que dá-se a entender é que a diferença entre interceder e oração, pelo menos da minha experiência, com o texto e com uma vida buscando o Salvador com todo o meu coração, o que eu percebi é que o interceder, ele é quando, de fato, é a experiência de você interceder diante dele de alguma coisa, para que ele haja na terra de alguma forma do que vier à sua cabeça. E a oração é muito mais no sentido de um certo agradecimento, uma certa felicidade. É uma motivação diferente. E a Bíblia, ela lida muito mais com a palavra oração. Que nem sempre que o sentimento no coração é diferente entre fazer uma e fazer outra. E eu ainda não consigo explicar. Mas, então, esse rogou aqui é intercedeu. Então, quando eu falei aquilo no episódio anterior, eu errei, tá? Faltou capricho da minha parte. Então, agora sabemos que é intercedeu, tá? Que o faraó pediu para ele interceder. E isso tem outra coisa também, porque anteriormente nós vimos que o faraó pediu para ele interceder e ele clamou ao salvação. Que é lá no começo desse episódio 8 aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho. Aqui. Alguém. Não, vai ser mais difícil de eu achar assim. Tá. Mas enfim, o faraó, que é o Casagrande, pediu para ele interceder e ele foi e ele clamou. E quando você clama, é um sentimento de choro, é um sentimento de muito sincero. Então, o que dá-se a entender é que, de fato, o tirado que é o Moisés, falou com sinceridade ao salvação pela questão do faraó. Não foi usado simplesmente falou, foi usado clamou. Então tem esse capricho a mais, que até ainda bem que eu vim e corrigi, porque eu pude sacar isso. Então o que o tirado fez, né, o faraó, o Casagrande pediu para ele fazer, e o que ele fez, ele realmente fez de coração. Então isso é muito, né, e essa importância de saber exatamente as palavras que são e o significado por trás dela, porque a gente consegue tirar esse sentimento de sinceridade que o tirado teve diante do Casagrande, diante do salvação por conta do Casagrande, o faraó. Então é isso. Então, essa palavra ela aparece muito pouco nas escrituras, tá? Essa questão de interceder. Por quê? Porque significa que você está tomando uma função que a pessoa devia fazer com salvação, com o Salvador. Por quê? Quando você pede para alguém ore por mim, isso é muito chato. Mas isso é muito chato. Isso não é nem chato tanto para a pessoa que você pediu, mas diante do salvação, de Deus. Por quê? Porque você está dizendo: eu não quero ter intimidade, eu não quero fazer o que eu tenho que fazer diante do Salvador, do salvação, mas eu quero os benefícios que ele tem para oferecer. É como se, por exemplo, vamos dizer que você tem. Não sei se esse é o melhor exemplo, mas eu vou dar ele. Vamos dizer que você tem um filho, né? E o seu filho não quer falar com você, mas ele quer as suas coisas, né? Então o seu filho
fala pro seu outro filho, fala assim, fala pro pai colocar, sei lá, R$ 5.000 na minha conta. Sabe, pô, por que que você mesmo não fala? Pô, vem aqui e fala comigo, sabe? Então, assim, é uma coisa muito chata, aos olhos é, do salvação de Deus, você fazer isso com ele. Porque é, por exemplo, assim, poxa, você não quer ter intimidade comigo, mas você quer o que eu tenho para oferecer? É muito chato. Então, essa palavra intercessão, ela é usada muito pouco na Bíblia e exatamente como interceder. E nem sempre com alguém pedindo para outro interceder, como nós vimos com Isaac, que ele simplesmente intercedeu. Lá não está escrito que Rebeca pediu para ele interceder, só está escrito que ele intercedeu. Então não sabemos se ela pediu ou se ele simplesmente tomou aquilo de livre e espontânea vontade. Mas essa é a doutrina da intercessão. É por isso que eu discordo com as vertentes que usam sacerdotes ou qualquer pessoa que intermedie oração entre você e o salvação, o Salvador. Porque, ao meu ver, é um gesto muito, muito baixo fazer isso. Ore por mim. Não, você ora, busca você. Né? É mais ou menos assim, né? Eu não quero ter intimidade com o Salvador, salvação. Eu não quero sentir ele no meu coração, mas eu quero o que ele tem para me oferecer. É chato. Então o tirado saiu de estar com o Casagrande e intercedeu ao salvação. Salvação fez conforme a fala do tirado, e desviou a mistura de seres vivos do Casagrande, dos escravos dele e do povo dele. Não sobrou uma. Mas o Casagrande fez pesar o coração dele também desta vez, e não enviou o povo. Lembrar que mistura de seres vivos, nas traduções tradicionais, ou vai estar locusto, ou vai estar gafanhoto, e eles fazem uma alteração aqui. Mas usar um ou outro, ou locusto, ou gafanhoto, ou algo assim, tira do aspecto de que são coisas misturadas que foram para lá. E por que que isso é importante manter? Porque esse é o mesmo sentido da palavra de quando eles sobem do Egito e eles saem, eles atravessam o mar de Junco, que é o Mar Vermelho. Quando eles atravessam lá, está escrito que uma mistura subiu desse sitiado. E essa mistura é a mesma palavra daqui. Então, uma mistura de seres vivos. Então, a coisa ela vai se encaixando nesse sentido. Mas o Casagrande fez pesar o coração dele também desta vez, e não enviou o povo. Em Êxodo 9, Salvação disse ao tirado: Vá ao Casagrande e fale a ele. Assim disse Salvação, Salvador dos do além. Lembrar que salvação, a minha tradução para aquela palavra Senhor toda em maiúsculo, nas Bíblias tradicionais, e Salvador é a minha tradução para a palavra Deus, e além a minha tradução para hebreu. Envio o meu povo, para que eles me sirvam. Porque se você recusar enviar e continuar apertando eles, veja, a mão do salvação vai estar no seu gado que está no campo, nos cavalos, nos jumentos, nos camelos, nos bois e nos rebanhos. Uma condenação muito pesada. Essa palavra condenação aqui, nas tradicionais, ela está como praga. Praga, peste, pestilência, coisa assim. Mas a base dela é a palavra falar. É a mesma dessa aqui, ó. Fale. Essa aqui e essa aqui, o que muda é uma vogal. E o hebraico não é que nem o português, que uma vogal muda absolutamente tudo, nem sempre. Então, o que dá-se a entender é que isso aqui seria uma fala. Poderia até colocar aqui uma fala muito pesada, que ia se encaixar diante de como a coisa é. Mas um pequeno ajuste de uma fala que pune é uma condenação, porque condenação é algo falado e é uma pena imposta. Então, uma letra talvez você olhe assim e fale assim, poxa, mas é quase a mesma palavra sim, mas uma letra, condenação não deixa de ser algo falado, mas ela tem um elemento a mais, que condena. Né? E aqui, ó, olha que interessante. Mão do salvação, né? Lembrando que eu traduzo como Cristo, né? O Cristo eu traduzo como mão e o mão aqui dá para jogar com Cristo. E nos lugares que você vê as duas palavras sendo usadas, né, Cristo do salvação, né? Lembrando que salvação é a tradução da palavra Jesus, né? Então, Jesus Cristo vai estar no seu gado que está no campo, mas não no sentido de punição, né? Lembrando que condenação é a palavra fala também.
Então, fala de punição. Então, aqui se encaixa aqui muito do Novo Testamento disso tudo. E aqui, ó, traduzindo, apertando eles, a gente vê mão, né? Os do além, os hebreus estão na mão do Casagrande. Então, continuar apertando eles. Então, o Casagrande, o farol aperta eles e o Salvação aperta o Casagrande. Então, fica aquele aperto. Mas salvação vai fazer distinção entre o gado do persistiu com o grande pastor e o gado desse sitiado. E nada vai ter fim de tudo que é falado dos filhos do persistiu com o grande pastor. Lembrando que vai ter fim em muitos lugares está traduzido como morrer, e aqui, por mais que de fato pareça que é morrer, tem outra palavra que é usada como morrer. E essa palavra nem sempre é usada como morrer, às vezes ela é simplesmente um fim. E a pictografia demonstra isso. Aqui, ó. Lembra que tem uma palavra que tem um versículo que é muito falado, né? Que milhares cairão ao seu redor e vocês não serão atingidos. Então isso aqui também confirma aquilo, né? Salvação vai fazer distinção entre o gado do persistiu com o grande pastor, que é Israel, né? O gado dos que persistem com o grande pastor e o gado desse sitiado. E nada vai ter fim de tudo que é falado dos filhos do persistiu com o grande pastor. Então, quem fala, ah, Deus não escolhe favoritos, escolhe sim. Não pela aparência, pelo coração. Salvação colocou o momento, dizendo: amanhã Salvação vai fazer essa fala na terra. Salvação fez essa fala no dia seguinte. Todo o gado desse sitiado teve fim, mas do gado dos filhos do persistiu com o grande pastor, nenhum teve fim. O Casa Grande enviou ver, e veja, nenhum do gado do persistiu com o grande pastor teve fim. Mas o coração do Casa Grande pesou, e ele não enviou o povo. Então Salvação disse ao tirado e ao grande monte: peguem para vocês punhados de cinzas do forno, e que o tirado espalhe elas para os céus aos olhos do Casa Grande. Elas vão virar poeira sobre toda a terra do sitiado, e vão virar ferida brotando em bolhas, nos do solo e em animal, em toda a terra do sitiado. Aqui, essa palavra nas traduções tradicionais eu tenho certeza que vai estar homem. Eu vou até confirmar aqui. Se eu tiver que passar vergonha, fica ao vivo aí mesmo. Nove. Homens, homens, homens nessa, homens nessa. E por que que isso é importante? Colocar os do solo e não é. Todas todas das traduções tradicionais que eu analiso está com homens. E qual que é a diferença? Solo é o nome de Adão, tá? Lá no começo, quando fala, e o Salvador, e Deus chamou ele de Adão, né? Chamou ele de solo, porque ele, nas traduções tradicionais está escrito que é homem, mas a palavra é usada como solo ao decorrer da Bíblia. Eu não sei por que que colocaram que significa homem, porque é um absurdo. Tem outra palavra que significa homem, e essa palavra é claramente usada como solo, né, lugar de plantar, ao decorrer do bom livro. Então, traduzir Adão como homem é de fato um absurdo. Então, por que que é nos do solo? Porque é para especificar que são os homens da carne. Quando nós vamos mais adiante, nós vemos que existe o homem da carne, existe o homem do espírito. Os de Adão são as pessoas da carne. Os do Persistiu com o grande pastor são as pessoas do espírito, da inspiração. Então, nos do solo é quem ainda vive a vida carnal. E os do Persistiu com o grande pastor é quem já começou a andar, está mais próximo à salvação, né? Então, essa é importante de fazer essa diferença, porque homem seria qualquer homem, mas aqui claramente dá-se a entender que é nesse sentido de o homem da carne, né? Que é o velho Adão, o Novo Testamento fala disso, o novo Adão e o velho Adão. Então, é muito nesse sentido. Então, isso aqui se liga muito a
Ao Novo Testamento, quando você traduz isso aqui como o mesmo nome de Adão, que é solo, do que simplesmente homem. Então, e o que acontece lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse? Quem é ferido? Os do solo, e não os que persistem com o grande pastor, que traduzindo ao pé da letra e jogando para o Novo Testamento seria salvação, Jesus. Então eles pegaram as cinzas do forno e ficaram de pé na frente do casagrande. O tirado espalhou elas para os céus, e elas viraram ferida com bolhas brotando nos do solo e em animal. Lembrar também que a lepra é muito parecida com isso, né? Ferida com bolhas brotando, e nós vamos ver isso ao decorrer do bom livro. Os gravadores não conseguiram ficar de pé na frente do tirado, frente à ferida, porque tinha ferida nos gravadores e em todos os desse sitiado. Mas salvação apertou o coração do Casagrande e ele não ouviu eles, conforme salvação falou ao tirado. Então aqui, ó, alguns episódios atrás eu falei que o Casagrande, o faraó, o coração dele não poderia ser apertado pela salvação se ele não fizesse certas coisas e tivesse certas atitudes diante da salvação que permitisse, porque salvação não é perverso de simplesmente, essa aqui é uma boa pessoa, vou apertar o coração dela para eu poder fazer o bem. Não é assim que funciona, tá? Então aqui, ó, aqui nós vamos ver, Casagrande, né, apertou o coração dele. O Casagrande, que é o faraó, aperta o povo e não solta eles. Então, salvação aperta o coração do Casagrande. Então, não é algo que o próprio Casagrande, o próprio faraó, não está criando para a vida dele. Não é, a perversão é do Casagrande, do faraó. E assim, a questão simbólica é tanta. Porque aqui o faraó, o Casagrande, aperta o coração dele. E quem é o coração do salvação? O coração do salvação é o povo dele. Então o faraó aperta. Então é tudo apertando o mesmo coração, porque o Salvador, ou salvação, tendo o povo de persistir com o grande pastor no coração, ele aperta o coração deles, então ele aperta o coração do faraó. Então, simbolicamente, como exemplo, é a mesma coisa. É como se fosse o que o Casagrande, o faraó, está fazendo no mundo físico, o Salvador está fazendo pelo mundo espiritual. É a mesma, ele não está agindo de uma forma completamente aleatória. O símbolo é o mesmo, uma coisa ela se conecta à outra. E a gente vê isso muito em coisas que o Cristo fala. Por exemplo, o Novo Testamento, né? Quando a pessoa morre e ele fala, não, ela não morreu, ela está dormindo, né? Eu acho que ele não falou que ela não morreu. Ele falou, não, ele falou simplesmente, ela está dormindo. Mas de fato a pessoa tinha morrido, já fazia 3 dias que estava morrido, que tinha morrido. Estava morrido não, né? Então, e por que que ele pôde falar aquilo? Porque, de fato, o que acontece com uma pessoa quando ela morre é dorme. É o símbolo de uma coisa ou da outra, é a representação física do mundo espiritual. Salvação disse ao tirado: levante cedo no amanhecer. Esse amanhecer aqui também é outra palavra, tá? E tem muitos lugares que vai estar como de manhã. Antes. A romper do dia, não, pela manhã cedo, tá. Mas por que que é importante colocar específico amanhecer? Porque é quando, olha lá, pela manhã cedo, o amanhecer, porque é o horário que o sol está saindo do horizonte. E isso se encaixa de várias formas, porque um dos pictogramas é o sol saindo do horizonte. Então nós temos várias aplicações que têm a ver com isso. Muita maldição ou muita bênção que acontece, acontece nesse período. E a gente vai ver isso ao decorrer do bom livro. Inclusive aqui, né? Salvação disse ao tirado: levante cedo no amanhecer e coloque-se de pé na frente do Casagrande.
e diga a ele: Assim disse Salvação, Salvador dos do além. Envio o meu povo, para que eles me sirvam. Porque desta vez eu vou enviar todos os meus golpes para dentro do seu coração, e nos seus escravos e no seu povo, para que você saiba que não há como eu em toda a terra. Então é isso. O Casagrande, Faraó, está dando golpe no povo, no coração do salvação, que é o povo persistiu com o grande pastor, o Israel, e em troca ele está também tomando golpe. E a coisa que ele está fazendo é a mesma. O salvação simplesmente está fazendo a representação física do mundo espiritual. É um exemplo de uma coisa se encaixando na outra. Porque vou agora enviar a minha mão e bater em você e no seu povo com a condenação, e você vai ser apagado da terra. Aí aqui, ó, quando você traduz a palavra mão para a palavra Cristo, que é, na minha interpretação, a palavra Cristo significa mão, e bater em você e no seu povo com a condenação, e essa aqui é a palavra fala, e quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos, né, a fala estava com Deus, Salvador, e a fala era Deus, e tem tudo isso. Então, Cristo vai bater em você e no seu povo com a fala, né? Então aqui se encaixa nisso também. Isso aqui é muito também Novo Testamento, tá? E, e ao meu ver, e é exatamente aquilo, porque o que acontece? O Cristo ele fala, né, eu e o Pai, a todo que busca intimidade, ele e o Pai faz um lar nele. Então o fato dele enviar a mão diz ao tirado, né? O tirado é a mão. Então aquilo que eu falo de que os mensageiros, os anjos, quem fazem os milagres, são homens com grande intimidade com salvação, aquilo é aquilo se liga aqui também. Por quê? O tirado, né, é a mão e a condenação. Então aqui, eu até ouso dizer que o salvação, esse salvação, o salvação, né, que o salvação do Novo Testamento fala, eu e o Pai vamos morar no coração dele. Ao meu ver, o salvação Pai, o salvação Filho, estavam no coração dele enquanto ele fazia isso. Porque usa-se a palavra mão, que é a tradução da palavra Cristo, e a palavra condenação, que é a base da palavra fala. Que fala é a palavra base, e você vai ser apagado da terra. Mas, de fato, por causa disto, mantive você de pé, por conta de mostrar a você a minha força, e para contar a minha fama em toda a terra. Tá. Esse contar a minha fama em toda a terra também vai estar aqui, ó, meu nome. Meu nome, meu nome, meu nome. Por que a palavra fama e não a palavra nome? E uma das outras aqui, para que o meu nome seja anunciado, etc. Por que é? Agora, vamos pelo bom senso aqui. E para contar a minha fama em toda a terra. Qual é a fama dele? Salvação. Que é para que toda a terra saiba que ele é salvação. Ou faz mais sentido falar que para que toda a terra saiba que o nome dele é Senhor? Não. Porque dessa forma, traduzindo isso de forma correta, fama como nome, como fama, e, e a palavra Jeová como salvação, você tem isso. E para contar a minha fama em toda a terra, a fama que é salvação. Ele é o salvação, ele é a salvação. Então a coisa toda se encaixa. De ponta a ponta, isso vai ter um encaixe muito além. E não simplesmente que a pronúncia do nome dele é essa. Para que a terra inteira saiba que o meu nome se pronuncia assim. Não. O foco é os dois, que o nome se pronuncia como salvação, que a fama dele é essa, porque é isso que ele faz, porque é com tudo isso que ele faz salvação. Então, assim, o que eu tenho de argumento para que o nome, né, aquela palavra Senhor grande que está nas Bíblias tradicionais, que outros chamam de Jeová ou Jeová, o motivo que eu coloquei salvação aqui não foi uma coisinha ou outra que eu achei, não, foi bem, tá bem fundamentada essa tradução. Você ainda levanta barreira contra o meu povo para não enviar eles? Esse levanta barreira foi bem literal. É. Em muitos lugares está como coloca-se contra, exalta contra, mas
é o mesmo sentido, é a mesma palavra que é usada quando um exército levanta a terra para fazer barreira para outro exército não passar, com cavalos e outras coisas. Então, colocar-se contra, eu acho que deixa a desejar. A literalidade aqui dá para entender perfeitamente bem e você incrementa significado ao ato. Veja, neste tempo amanhã vou fazer chover pedra de gelo muito pesada. Tem lugares que está granizo. Ou eu evito usar granizo porque não é todo mundo de- sabe o que que é granizo. Muita gente sabe, mas às vezes você pega assim e fala assim, pô, mas granizo. Então eu prefiro deixar de uma forma descritiva. Inclusive, a inteligência artificial queria que eu colocasse simplesmente pedra, porque os pictogramas, quando você vê e você analisa, é muito próximo à palavra pedra. Mas é pedra de gelo. Tem uma, tem uma diferença entre essa palavra pedra de outras palavras que também são usadas como pedra. Porque várias palavras você poderia traduzir como pedra, mas existe uma diferença entre elas. Então, para que tenha diferença, eu não coloquei simplesmente pedra, porque não é que nem as outras pedras. Ela é escrita de forma diferente. Então, pedra de gelo. Vou fazer chover pedra de gelo muito pesada, como nunca houve em sitiado, desde o dia da fundação dele até agora. E agora, envie. Recolha o seu gado e tudo o que você tem no campo, todo do solo e animal que for encontrado no campo, e não for recolhido para casa, a pedra de gelo vai descer sobre eles, e eles vão ter fim.